Estamos descobrindo novos detalhes assustadores sobre o suposto assassino de Charlie Kirk e o que ele teria feito imediatamente após o tiroteio. Autoridades de Utah dizem que o jovem de 22 anos está sob vigilância especial e se recusa a cooperar com as autoridades, mas pessoas que o conheciam estão colaborando totalmente. O FBI afirmou hoje que está investigando se alguém na multidão ajudou ou acobertou o suspeito. E o FBI também revelou hoje que o suspeito escreveu uma nota antes do tiroteio, dizendo que teve a oportunidade de matar Kirk e que iria fazê-lo. O estado de Utah deve acusá-lo amanhã de homicídio qualificado, enquanto o Departamento de Justiça deve apresentar acusações federais separadas ainda hoje. Cerca de 2 horas antes de se entregar às autoridades, de acordo com o Washington Post, nós também estamos trabalhando para confirmar isso de forma independente, mas o Washington Post afirma que Tyler Robinson, o suspeito de 22 anos acusado do assassinato de Charlie Kirk, confessou, e eu quero ler isso conforme o Washington Post, escrevendo no Discord, aquele grupo de bate-papo em rede social que, segundo o FBI, ele utilizava. Citação: "Ei pessoal, tenho más notícias para vocês. Fui eu na UVU ontem, sinto muito por tudo isso." Isso vindo do Washington Post. Agora, isso acontece enquanto autoridades do Departamento de Justiça começaram, no final da semana passada e durante o fim de semana, a analisar a possibilidade de pelo menos uma acusação federal. Não há garantia de que isso vai acontecer. Um porta-voz do departamento recusou comentar, mas uma fonte familiarizada disse que os investigadores não estão descartando nada neste momento, especialmente sua presença em jogos online, seus chats, como acabamos de mencionar. Com quem ele estava conversando? O que ele disse? O diretor do FBI, Kash Patel, disse o seguinte mais cedo nesta manhã. Veja, por favor, se possível. Ele trocou mensagens de texto. Ele, o suspeito, com outro indivíduo, nas quais afirmou que teve a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e que faria isso por odiar o que Charlie representa. Esta investigação está apenas começando. Isso nem é o começo do começo. Você sabe, sim, temos um suspeito sob custódia, mas todos são inocentes até que se prove o contrário em nossa República Constitucional. No entanto, isso está longe de estar concluído. Patel também rebateu críticas de alguns, até mesmo da direita, sobre sua condução da investigação. Ele fez uma postagem nas redes sociais horas depois da morte de Kirk, dizendo que havia um suspeito sob custódia, mas que foi liberado, e comentou que poderia ter formulado melhor suas palavras. Hoje, no FBI, a história foi feita quando o ex-procurador-geral do Missouri, Andrew Bailey, tornou-se co-diretor adjunto junto com Dan Bongino. Quando perguntamos o que isso significa, todas as partes envolvidas no registro disseram que é uma medida positiva para o departamento. Emily, uma grande parte dessa investigação agora é descobrir quem sabia o que sobre esse tiroteio e quando eles souberam. Descobrimos que o suposto assassino contou a pelo menos 2 pessoas que planejava matar Charlie Kirk porque odiava o que Charlie representava. Uma dessas pessoas foi por mensagem de texto. A outra foi em um bilhete que o suspeito deixou para seu parceiro romântico na casa deles, no sul de Utah. Esse parceiro romântico que está cooperando com os investigadores é um homem em transição para mulher. E você deve se lembrar que Charlie Kirk foi baleado logo após ser questionado sobre atiradores em massa trans. Os investigadores estão tentando determinar se isso foi apenas uma coincidência ou se a pessoa que fez a pergunta estava de alguma forma envolvida. Este novo vídeo de vigilância obtido pelo TMZ também mostra o jovem de 22 anos caminhando para o campus da UVU na manhã do tiroteio, cerca de 4 horas antes do ocorrido, vestindo uma camisa vinho e shorts claros. Também soubemos que o FBI está investigando grupos de esquerda em Utah para ver se eles tinham algum tipo de informação prévia sobre o plano de assassinato ou se, de alguma forma, ajudaram o suspeito, já que a família dele disse aos investigadores que ele seguia uma ideologia de esquerda que se tornou mais extrema nos últimos anos. O suposto assassino comparecerá virtualmente à audiência amanhã e fomos informados de que aprenderemos muito mais sobre essa investigação antes da audiência, quando os promotores apresentarem acusações formais contra ele. Acho que está claro que 2 fatores contribuíram para a potencial radicalização desse suspeito. A primeira é a comunidade online da qual ele fazia parte. Infelizmente, isso é algo que está se tornando cada vez mais comum entre a minha geração, que é realmente a primeira geração a nascer e crescer na internet. E os jovens adultos estão cada vez mais encontrando suas comunidades online, às vezes em espaços muito perigosos.
E o que este caso revela é que você pode ser criado em uma família de classe média totalmente normal, com pais aparentemente muito presentes, que amavam o filho, e ainda assim acabar nos cantos errados da internet e ser inundado por ideologias radicais. O segundo elemento aqui que será realmente interessante de observar à medida que a investigação avança é o quanto e se o nosso sistema educacional contribuiu de alguma forma para a radicalização desse suspeito. E com base nas coisas que funcionários de escolas públicas e professores universitários disseram na internet, meu palpite é que sim, que isso de certa forma, pelo menos em parte, contribuiu para a radicalização dele. As coisas que essas pessoas se sentem à vontade para dizer online mostram que essa ideologia de esquerda não estava escondida dentro deles. Isso está sendo exposto às nossas crianças em suas salas de aula. E então precisamos controlar nosso sistema educacional e combater essa ideologia. Sim, uma das manchetes de hoje dizia o expurgo de que precisamos, e foi exatamente isso, com foco na academia. Então, o artigo virou um artigo de opinião, David. Então, esperamos que as acusações federais sejam apresentadas hoje e sabemos que o governo federal pode apresentá-las. O Estado também pode. E então eles decidirão. Falamos anteriormente sobre as diferentes jurisdições soberanas que essencialmente vão agir primeiro e meio que tomar a dianteira. Mas o que você espera que aconteça aqui? Bem, é provável, e como Utah tem pena de morte, que eles liderem o caso agora. Os federais podem atuar simultaneamente, como você sabe. No entanto, dadas as informações que Kash Patel forneceu nesta entrevista esta manhã, parece que há evidências suficientes disponíveis, uso da internet e mais, que trariam as acusações federais para o caso. Esse era o desafio para as acusações federais. É necessário algum tipo de comunicação interestadual pela internet e, portanto, o chat room. Então, acho que é isso que podemos perceber da entrevista desta manhã com Kash Patel. Mas Utah tem regras claras sobre isso. Eles estão à frente nesse caso e as acusações estaduais e os promotores estaduais podem ser mais eficazes em um caso de pena de morte em termos de números e comparativamente ao governo federal, pois isso existe em ambos. Mas neste momento acho que eles têm um caso sólido com base em tudo o que sabemos e algo que também devemos perceber. Nós não temos todos os fatos, nem eles deveriam divulgar tudo. Ainda há uma investigação em andamento. Então eles sabem mais. Nós não deveríamos neste momento. E isso pode contribuir para a força do caso. Vamos ver o que acontece amanhã. Eles já revelaram as acusações agravadas de acordo com a lei de Utah e elas são bem fortes. E a investigação que o David mencionou, Harris, como já notamos antes, o suspeito não está cooperando de forma alguma. Mas o círculo íntimo dessa pessoa e aqueles com quem ele interagiu estão cooperando? Qual é a sua conclusão sobre isso? Quero aproveitar o gancho de algo que você disse, Kay. Acho que sempre existiu o fato de que as pessoas não são como seus pais e sua família. Elas crescem e acabam se tornando criminosas, seja lá o que for. Elas não fizeram o que foram ensinadas a fazer, mas você fez um excelente ponto. Parte do que está acontecendo agora é que existe um incubador para essas pessoas, e esse incubador também é uma câmara de eco. E o que Kash Patel e Danny Boy, me desculpe, estão dizendo hoje é que eles estão analisando quem estava na sala com ele no Discord, quem estava na sala digital com esse jovem. E nós perdemos a nossa capacidade de ver algo e dizer algo? Eles são cúmplices de alguma forma? Existe alguma acusação federal de conspiração? Todas essas questões entram em jogo, mas eu vejo isso de uma forma um pouco diferente, de uma perspectiva de 37 mil pés como sociedade. Conseguimos lidar com pessoas ao redor de um assassino sem dizer nada. Que tipo de rastro realmente existia ali? Acho que isso é uma parte importante da cobertura, mas também é importante para sabermos quem somos e quem está vivendo entre nós. E o que precisamos fazer com esses jovens? Eu digo, pegue cada um deles e ensine-os a rezar. Quero dizer, você viu as homenagens e as vigílias durante o fim de semana. Houve tanta cura para o coração nisso. Temos muito mais a fazer com a perda de Charlie. Mas agora temos que superá-los em número para mostrar a eles. E eu adoro isso porque estamos no Outnumbered, para mostrar a eles que há mais de nós que acreditam na bondade e em Deus. Certo. E é interessante que você diga isso porque alguns artigos também dizem que Washington está se preparando para a reação. Isso aconteceu alguns dias atrás, mas a reação foi uma oração. A reação foi de luto e a reação foi um ajuntamento coletivo pacífico. Não há tumultos acontecendo aqui.
Não, você está absolutamente certa. As pessoas estão recorrendo à oração e à fé. E no fim das contas, aliás, como se impede que algo assim volte a acontecer? Essa é a resposta. Precisamos de um avivamento espiritual neste país. Aquele pelo qual Charlie Kirk clamou em 20 de agosto, quando esteve no Fox and Friends. Mas as duas perguntas que eu tenho, porque isso vai levar tempo para se manifestar nos corações do povo americano. Primeiro, precisamos saber exatamente, como você disse, Kaylee, como esse indivíduo foi radicalizado. Precisamos de uma resposta. A CNN está noticiando que ele tinha um GPA de 4.0, ele havia conseguido uma bolsa de estudos. Ele veio de uma família muito unida, então como alguém vai disso a assassinar uma pessoa? Esse suspeito número 2, como temos discutido, a Harris também mencionou isso, as pessoas articulam suas ameaças com antecedência. Vemos isso em quase todos os tiroteios em escolas. E um que me veio à mente também no Discord foi o tiroteio em uma escola da Geórgia que aconteceu no Dia do Trabalho. Esse indivíduo havia articulado uma ameaça online. Alguém denunciou, o FBI foi até a casa dele e, infelizmente, não havia como detê-lo. E ele acabou cometendo aquele tiroteio. Outro caso, só quero destacar esse último. Aqui é a ABC News. O Discord detectou, removeu e denunciou um usuário, o que levou à prisão em um possível caso de ataque a uma sinagoga. Era um indivíduo de 13 anos que disse que faria algo no Discord. O Discord denunciou isso. Eles conseguiram fazer com que o rapaz fosse acusado em nível estadual e é assim que se impede que um tiroteio em escola aconteça. Aquelas pessoas puderam seguir com suas vidas porque alguém teve coragem de denunciar. O Discord teve coragem de denunciar. Precisamos dessas pessoas. Você pode salvar uma vida. De fato. Uma observação rápida sobre o que Kelly disse, se me permite. Além disso, temos que incutir nas pessoas um senso de responsabilidade. Se você vê algo ruim, ouve algo ruim. Por que perdemos? Que das 9 às 11. Precisamos disso e é algo que está faltando nesses chats. Então, o que aconteceu com essa radicalização? Minha geração não se lembra do 11 de setembro. Eles cresceram em uma era de paz. E respondendo à primeira pergunta da Kay sobre como isso aconteceu e como ele foi atraído para alguns desses grupos online, só vou dizer que, especialmente como alguém da geração Z, com todo mundo com o rosto enfiado no celular, é muito fácil se sentir invisível. E os jovens adultos estão indo para lugares que os façam se sentir visíveis. Você nem sempre vai gostar dos cantos da internet que fazem eles se sentirem assim, mas eu imagino que esse jovem encontrou visibilidade nos lugares errados da internet. Bem, só porque você pode não se lembrar não significa que deva repetir. O Holocausto. Tantas coisas na história, leia sobre elas. É isso que eu diria para esses jovens.